Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-prova. Vamos fazer uma correção aí de. Vamos colocar meia prova, né? Se colocar uma prova inteira aqui, o pessoal até cansa de falar com a gente, né, Ná? Exatamente. Vamos fazer por partes, né? Que Legal. todas as questões corrigidas aqui, não só nesse pré-prova, mas dos próximos que a gente vai fazer em sequência, são questões que vão cair na prova, né? Então, começar a estudar por algumas que vamos fazer hoje, outras que vamos trazer nos próximos dias, vai ajudar muito você no seu estudo, para que você consiga se sair muito bem na sua prova da CPA 10. Exatamente. E sem mais delongas, já vamos direto ao assunto com a nossa primeira pergunta. Lembrando que essas perguntas elas são feitas com base em feedbacks dos nossos alunos. Então, eles vão lá, realizam a prova, falam: Ó, gente, caiu mais ou menos assim. A gente estrutura ali uma questão muito próxima do que está ali na prova mesmo. E a nossa Exatamente. primeira pergunta é: características de uma PPE, uma pessoa politicamente exposta, ter atuado em cargo público nos últimos 5 anos, ser influencer digital, estar trabalhando ativamente em cargos de diretoria ou ocupou um cargo no governo nos últimos 10 anos. Essa daqui é legal, deixa eu até pegar uma caneta aqui para a gente rabiscar um pouquinho. Bora. Para quem acompanha as aulas aí já percebeu que eu rabisco em todas elas. Ah, eu gosto de fazer essas Mas o legal de rabiscar também, Jefferson, é que a gente consegue memorizar, né, também melhor. sim. Você que está estudando aí para a tua prova e somente está lendo ou vendo o conteúdo, é importante que você faça um resumo para que você entenda o que você está estudando. Não somente fixar, mas também quando você bater o olho na palavra que você escreveu, você entenda exatamente o conteúdo que estava escrevendo naquele momento. Então, é bem importante você trazer isso para o seu estudo. Perfeito. Aqui, vamos por eliminatória, caso vocês não saibam que seja uma pessoa politicamente exposta. Será que um influencer digital é uma pessoa politicamente exposta? Não. O influencer digital, ele tá sendo exposto, sim, mas ele É não é uma uma pessoa exposta, né? pessoa exposta só, né? Vamos riscar esse daqui. Exatamente. Estar trabalhando ativamente em cargos de diretoria também não se encaixa com a definição, porque pessoa politicamente exposta, a gente remete à política, ou seja, algum cargo público, algum trabalho no governo, alguma pessoa que esteja vinculada a essa pessoa que trabalha no governo. E o que que a regra não nos traz, né? E aqui não tem muito o que falar de macete, você grava assim, assim, assado, não. É a norma mesmo, você precisa gravar ela. Se você trabalhou nos últimos 5 anos em algum cargo público, você é uma pessoa politicamente exposta. Pergunta bem leve, bem ao pé da letra ali na teoria, mas que tem caído bastante aí nas provas da CPA 10. Exatamente. E para título, né, de curiosidade, essa pergunta, ela vem em abertura de conta. Quando Hum, você vai fazer uma abertura de conta, essa pergunta, se você não foi perguntado em alguma abertura que você fez em qualquer instituição, às vezes a pessoa acaba assinalando ali como não, né? Mas é uma pergunta que está no formulário de abertura de conta, tanto PJ é, quanto física. e deve ser realizada, tá? E Não, deve ser realizada, né? ah, Como não, está na não, norma. não, 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 assim, aquela pressa de abrir uma conta correndo e acaba não fazendo. Exatamente. Inclusive nas contas digitais elas são perguntadas. Hum. Seguindo para a nossa próxima pergunta, tema importante, sobre a Ambima, assinale a alternativa correta. É uma associação de autorregulação formada pelas instituições financeiras e seus códigos têm força de lei? Vamos ver as outras alternativas aqui. É uma associação de autorregulação formada pelas instituições financeiras e seus códigos são complementares às leis vigentes. Faltou um S ali. Em um órgão governamental formado pelas instituições financeiras e seus códigos são complementares à legislação vigente, ou é um órgão governamental formado pelas instituições financeiras e que garante depósitos até 250 mil. Novamente, se a gente for por eliminatória, qual que é a primeira que a gente pode tirar aqui? A B, né? Acho que a D tá bem fora, né? Falou 250 mil, a Tá gente muito escancarado, né? é FGC, né? Não tem nada a ver ali com os códigos da Ambima, com a Ambima. E aí a gente tem um ponto importante aqui que na interpretação a gente consegue tirar. Eu sei que a Ambima é uma Exato. função de autorregulação, ou seja, ela aqui tá certa, ela não é um órgão do governo. Já vamos eliminar a Exato. segunda. Então, ok, X.
Temos A e B aqui. Formado por instituições financeiras, tá certo aqui, tá certo aqui. Seus códigos têm força de lei? Opa, é aqui que muita gente cai na pegadinha. Por quê? Porque eles auxiliam ali a legislação, mas ele não tem força de lei. Então, se a gente pega, por exemplo, o código da Anbima e a lei, alguma normativa lá da CVM, o que que vai prevalecer? A CVM, porque é um órgão governamental que tem força de lei. Exatamente. E é muito proposital da própria Anbima colocar esse tipo de alternativa na questão relacionada a esse assunto, exatamente para você realmente entender o assunto, né, quando você está lá na teoria da sua prova, né, do seu estudo, se realmente você entendeu o que foi descrito ali sobre a Ambima, sobre as associações, sobre tudo que referente ao sistema financeiro. Então, é importante você sempre, igual a gente sempre comenta, não é decorar, né, é entender o conteúdo. Então, se você entendeu, isso aqui vai ser essa questão vai ser muito fácil de você responder. Mas entenda que a Ambima não é um órgão, é uma associação, né? Não é uma associação que tem força de lei, ela apenas complementa. Perfeito. E agora uma questão, a gente traz algumas questões mais básicas aqui. Quem está ali no simulado sabe que tem umas muito mais pesadas e muito mais variadas, mas por incrível que pareça, as questões básicas caem na prova também. E uma Sim. questão muito básica que tem vindo é função da B3. E E olha aí, só que interessante, as questões mais básicas, Jefferson, são as que mais pegam os candidatos para a porque certificação. ele fica assim, não pode ser isso, não pode ser É, isso. Vai, tá muito na cara, muito fácil, é muito isso. pegadinha, pegadinha. Exato. Não briguem com a prova. A Ambima ela vai te dar questões que parecem ser reais, mas uma que escancaradamente é a resposta certa. Daí fala assim: mas professor, tava lá escrito assim uma que dava para ser e tinha, mas tem uma ali que com certeza vai se encaixar muito mais do que as outras. Da mesma forma que aqui, a B3. A B3 faz lançamento de ações registradas na CVM, fazer a liquidação dos ativos no exterior, fazer compensação de cheques ou fazer a custódia de liquidação de derivativos. Ó, a gente tem câmeras de liquidação. A gente tem duas. A gente tem o Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e a gente tem a câmera da B3. Qual que é a principal diferença deles? Selic, título público, B3, título privado. Fazer lançamentos não é função da B3. Fazer liquidação de ativo exterior também não. Ainda assim, aqui pode gerar uma certa dúvida, falar, poxa, B3, a liquidação de ativo. Fazer compensação de cheque não é banco. B3 não é um banco. Agora, repare aqui, ó, que eu falei, essa aqui, ó, fazer liquidação de ativos no exterior e aqui pode gerar uma dúvida, mas fazer a custódia e liquidação de derivativos. O que é derivativo? Contrato futuro que é executado na onde? Lá na B3. Qual que é a nossa alternativa certa? Letra D. E aí a gente volta naquilo, né, Nar? Tem a pergunta que está mais certa, tem a pergunta que vai gerar dúvida, e não precisa brigar com a questão. Jefferson, Exato. a B3 é bolsa de valores, tá? Mas também tem as câmeras de liquidação, a da B3 e a da Selic. Aí, pessoal, É interessante, né? Porque algumas siglas elas representam coisas diferentes em determinados assuntos, sim, né? Então é importante entender exatamente o conteúdo, de novo, né? Entender o conteúdo, porque se você pegar somente uma parte do conteúdo e já partir para uma prova, você vai se confundir. Porque pode não ser, as alternativas pode não ser o que você estudou daquele conteúdo. Então, estuda todo o conteúdo. E entende? na sequência dos módulos, para que você possa entender de fato o que você está estudando. E não só, decorar, porque decorar não adianta. Precisa entender, saber explicar, chovendo no molhado, né? Exato. Mas é Ah, sempre importante repetir, tá? com certeza. Falamos aqui de lavagem de dinheiro. Tem caído lavagem de dinheiro na prova? Muito. É um assunto muito quente no momento, né? Muito, muito mesmo. E aí cai conceitos básicos justamente como esse que a galera se embanana. Que aí, até trazendo aqui, quando eu estudava na época da minha CPA, tinha um professor que falava lá trazendo a Olimpíada para cá. Uhum. Comitê Olímpico Internacional. Comitê Olímpico Internacional. Para a Ué. gente poder decorar.
a ordem das etapas do crime de lavagem de dinheiro, que é justamente o quê? Colocação, ó, colocação, colocação. Então já erramos duas aqui. Duas aqui Ocultação. já foi. Ocultação. E aí a Ambima gosta dessas pegadinhas aqui, ó. É integração ou integralização? E aí você fala, só lembrei do COI, decorei lá e acabou. Vou aqui no que parece uma frase que é maior. E aí perde uma questão fácil, totalmente de graça. A resposta certa dessa daqui é a alternativa A, colocação, ocultação, integração. Anotem isso daqui. Não consigo decorar? Escreva 55 vezes no caderno, número específico, né? Escreva 55 vezes no caderno que vocês vão conseguir decorar, tá? Mas é É, importante. mas só para a gente trazer um pouquinho do sentido do verbo, integração é quando você vai colocar, né, o dinheiro ali de volta para rodar, né? Já esquentou o dinheiro, então integrou o dinheiro Integrando de volta à novamente. sociedade. Então, Exatamente. Então é o sentido do verbo ali também, né, que vai te ajudar bastante. essa daqui quase não acontece no dia a dia da rotina bancária. Ah, a gente não falou, né? Mas nós somos do mercado financeiro, então somamos aí 20 anos de experiência praticamente. E a gente nunca ouviu falar de nenhuma dessas situações. Tipo de operação onde a aquisição de um produto depende da contratação de outro. Será que isso existe? Infelizmente, né? Infelizmente a gente vê acontecendo muito. E é irregular, como a gente vê, né? O Código de Ética da Ambima traz muito isso. Mas o que que é essa situação aqui? A alternativa A nos fala: venda cruzada, B, venda casada, C, empréstimo consignado ou D, empréstimo pessoal. Bom, vamos por eliminatória, né? Esses dois aqui são tipos de crédito. Então, eles não dependem nem da contratação. Não é uma operação cujo depende da contratação Não é de. um tipo, né, Não de é uma operação operação. que Então, a gente já elimina essas duas aqui. E aí, essas aqui podem gerar uma certa dúvida. Vou falar dessa daqui. O que é a venda cruzada? A venda cruzada não é crime. Por quê? Porque a venda cruzada é: estou comprando esse celular e porque eu comprei esse celular, eu tenho um desconto se eu quiser comprar esse outro celular. Tô tendo um desconto promocional por ter adquirido um produto menor do que se eu fosse comprar direto esse outro celular. sabe Já aquelas propagandas, as propagandas do Leve 3 Pague 2? é isso, venda cruzada. E isso não é legal. É importante frisar isso daí, porque às vezes bate ali, ah, mas isso aqui vocês estão falando, não pode. Não, isso pode. Agora, o que que não pode, que é muito comum aqui no nosso sistema bancário, infelizmente, por causa de muitos profissionais, é a famosa venda casada. Dá um exemplo de venda casada para nós, né? Com certeza. Quando você condiciona uma pessoa, por exemplo, a fazer um empréstimo, né, a comprar um empréstimo, somente se comprar o seguro. Então, condiciona a pessoa a comprar um em decorrência do outro. Ó, um exemplo bem comum, imagine que você vai em alguma instituição fazer um financiamento de uma casa. E aí você sai obrigatoriamente com duas previdências, três cartões, duas contas correntes E o seguro da casa. e o seguro da casa. Porque falam na sua cara assim, ó, se você não fizer, você não vai ter acesso a esse financiamento. Exatamente. Isso é uma venda casada e super irregular. Uhum. Só que você entenda que as pessoas que estão vendendo, fazendo a venda casada, não vão falar abertamente isso. Claro. Vão jogar todo, né, fazer todo um jogo de cintura ali para que você entenda de outra forma. Mas é uma venda casada. Se você for em alguma instituição que fazendo financiamento, por exemplo, você tem que obrigatoriamente fazer algum outro produto. Perfeito. E chegamos a mais uma questão. Dá para ver que meu WhatsApp tá tocando pra caramba aqui. Espero que não esteja saindo aqui no áudio do nosso vídeo, mas tá bom. A CVM determina regras de suitability. Essas regras devem ser seguidas pelas instituições financeiras para recomendações de investimentos realizados na forma de suitability, aquele formuláriozão que a gente vai preencher para conhecer melhor o nosso cliente. A gente tem o A famosa API, API, né? vai em conjunto ali para Uhum. entender se é uma pessoa muito mais agressiva, uma pessoa mais conservadora, entender também os objetivos do nosso cliente. Então, acaba sendo um pouquinho mais pesado. E aí tem aqui para nós, ele pode ser feito presencialmente ou por qualquer outro meio de comunicação,
somente presencial, somente através de ligação ou somente através de e-mail? E aqui, pensem assim: você precisa levantar informações de uma pessoa. Será que ela realmente, hoje, 2024, dia 19 de agosto, a gente precisa mesmo de uma pessoa presencialmente para poder conversar com ela? A gente está conversando com você agora de maneira presencial? Não. A gente precisa ser por ligação? Não. Tem que ser só por e-mail? Muito cuidado com essa frase, com essa palavrinha aqui, ó, na prova. Somente, apenas, exceto, porque é ali que a gente perde umas perguntinhas fáceis e de graça. E aqui, nós estamos falando de 2024. A gente sabe que depois de 2020, né, pela pandemia, tudo praticamente pode ser feito de maneira online e, inclusive, ficou meio erradinho aqui o slide, mas é a A, tá? Mas é a letra A. A letra A, essa aqui que é a certa. Com certeza a letra A. Exato. E ainda mais uma, a gente está trazendo muito código Ambima hoje, porque tem caído bastante também, tá? Mas vamos lá. Segundo o Código de Distribuição de Produtos da Ambima, trata-se de de uma obrigação das instituições participantes e que aderirem ao código. Garantir a rentabilidade de produtos que são distribuídos quando forem renda fixa. Existe garantia de rentabilidade? Vamos riscar já essa daqui, né? Eu acho que garantia de rentabilidade seria muito Complicado, né? fácil. Queria, mas não existe, infelizmente, tá? Vamos pular a B. Informar eventuais conflitos de interesse. A B não, pulei errado. Garantir que as informações dos produtos passarem por auditoria realizada pelo próprio distribuidor? Não. Quem faz a auditoria dos produtos e de processos é o auditor e não o distribuidor. Então, essa aqui está errada. A C. Informar eventuais conflitos de interesse da atividade de distribuição. Vamos colocar um claro aqui, conflito de interesse. Eu sou consultor de investimentos, sou assessor lá do banco, e eu vou ganhar uma comissão gigantesca se eu ofertar o fundo X. E eu começo a ofertar só esse fundo para todos os clientes. Se eu não seguir o código, eu tenho que seguir o código para que o cliente saiba, ó, eu estou te ofertando esse fundo, mas eu também estou ganhando mais com ele do que se eu ofertar outros fundos, para que ele tome essa decisão de maneira consciente. Se eu não fizer isso, eu estou infringindo o código de distribuição. Então, reparem que esses códigos são para deixar o mercado muito mais ético, muito mais legal, Uhum. muito mais transparente para o consumidor final, que é o investidor. E sobre a taxa de câmbio, essa daqui ela gera até uma certa confusão. Eu vejo que alguns alunos até ficam meio assim, poxa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque não está falando muita coisa. Mas vamos de baixo para cima. A taxa de câmbio não afeta a balança de pagamentos do país? Ou a balança comercial? Afeta, né? Entrada e saída de dólar, com certeza. Então, ó, não, cuidado, não, somente, exceto, apenas. Essa aqui já está errada. É a média de operações das importações e exportações somente? Não. A nossa taxa de câmbio, a Petax, é uma média de várias operações dos maiores dealers do mercado financeiro. Também está errada essa daqui. É uma taxa fixa definida pelo Banco Central? Não. Por quê? A gente tem três E tipos de taxa. como é que fixa essa taxa, né? A gente tem um mercado flutuante limpo, flutuante sujo. Nosso Brasil é flutuante sujo, por quê? O mercado define a taxa, mas o Banco Central pode intervir ali comprando ou vendendo dólar ou moeda estrangeira para poder regular essa moeda. Uhum. Então, ela não é fixa. E os exportadores são ofertantes de moeda estrangeira? Se eu estou mandando mercadoria para fora do país e recebendo moeda estrangeira, com certeza eu estou ofertando moeda estrangeira. Sou ofertante de moeda estrangeira. Então, dá para entender que se você interpretar bem as questões, você consegue desenrolar muito bem a prova, muitas vezes até se inicialmente não sabe a questão. Então, E leia. aqui é interessante a gente ressaltar, Jefferson, porque aqui você precisa interpretar as respostas, né? Uhum. Porque a questão, né, o enunciado da questão, ele é muito sucinto. Ele está falando sobre a taxa de câmbio. Aí você tem que interpretar todas as questões abaixo, né, todas as respostas que a prova está te dando, para você encontrar a correta. Então é importante ler com calma também, né? A gente sempre preza isso para os nossos alunos. Leia com calma, entenda o que você está lendo e aí sim responda a pergunta. Muito bem.
Até porque o pessoal às vezes quer fazer a prova em 20 minutos e não dá. É, exatamente. Se você tem 2 horas, não precisa fazer em 20 minutos, né? Ó, outra pergunta bem interessante que tem caído. IGPM. O que que a gente precisa saber do IGPM? Composição 60, 30, 10. 60%. Vou colocar o percento aqui, né? Senão vai ficar estranho. 60% IPA, 30% IPC e 10% INCC. Isso daqui tem que estar na ponta da língua de vocês, porque vai cair alguma coisa. Ou perguntando quem que calcula o IGPM, ou qual é a sua composição, ou se quais desses índices aqui sofrerem alguma alteração, vai impactar de maneira mais agressiva, de uma forma maior o IGPM. E aqui para nós, pergunta bem leve mesmo, gente. Com relação ao IGPM, ele é calculado e divulgado pelo Bacen? A gente sabe que o IGPM é um índice de inflação. E a gente sabe que o índice de inflação oficial do nosso país é o IPCA, certo? Uhum. Se o índice é o IPCA, tem alguma coisa a ver com o Bacen? Não. É calculado pelo IBGE. O IBGE é um órgão do governo que calcula o índice oficial. Será que ele vai calcular? Não faz sentido o IBGE calcular outro índice de Um inflação? índice paralelo da mesma situação, né? Não tem motivo algum para isso acontecer. Vamos para a próxima. É calculado e divulgado pelo Conselho Monetário Nacional, o cara que manda em tudo, que só manda da conselho e cria norma, vai calcular um índice de inflação? Não tem sentido, né? O que nos deixa a nossa alternativa certa. A gente nem precisava saber quem calculava, a gente só tinha que saber que os outros não Qual calculavam. órgão, né? Ou é, qual órgão ou qual empresa, né? Instituição, no caso, que a FGV é particular, né? Sim, é uma instituição privada e ela calcula o índice que não é oficial. Por que que não é oficial? Porque é oficial é calculado pelo governo também, que é Uhum. o IBGE. Outro ponto bacana, e eu gosto dessa parte de risco, hein? O risco de liquidez presente em um título refere-se à impossibilidade de se comercializar um ativo por seu preço justo, oscilações naturais no preço do ativo, não pagamento das obrigações por parte do emissor do ativo, ou excesso de recurso em um determinado mercado. Vamos de baixo para cima por eliminatória? Excesso de recurso. Está falando de alguma coisa relacionada a risco? Está Uhum. sobrando recurso em algum mercado? Será que tem risco de liquidez ali? Não, está sobrando recurso, não Ou tem. baixa demanda, né? Alta oferta. Acho que não. Não pagamento de obrigações por parte do emissor. Isso aqui, ó, crédito. Não pagamento é calote. O risco é de crédito. Calote é crédito. Oscilações naturais no preço do ativo. O ativo faz assim, ó, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce de novo. Ah, mas tá ficando muito fácil, Jefferson. Você tá Ah, dando a resposta. não tem como não saber essa daqui. Ó, o risco de mercado, ele faz justamente o M de mercado por oferta e demanda no preço do ativo. Então não tem ninguém falando assim, ó, vai subir, vai descer. Não, a gente, pessoas comprando e vendendo. A gente tem o risco de mercado. E por mais simples que pareça, tem muita gente que perde muita questão nessas perguntinhas de risco, mas muita mesmo. Por isso que é importante a gente ler cada uma das alternativas. E a resposta certa, acho que agora ficou fácil, né? Já eliminamos todas as outras. Impossibilidade de se comercializar um ativo por seu preço justo. E por que que essa impossibilidade? Tá faltando compradores. Se eu tenho vamos colocar aqui, ó. Eu tenho uma caneta, vou desenhar uma caneta aqui. Eu tenho uma caneta e eu tenho 20 pessoas querendo comprar essa caneta. Eu posso colocar o preço que eu quiser, que essas pessoas vão pagar, porque tem muita demanda ali. Então essa caneta é extremamente líquida. Agora, se do nada eu tenho só dois compradores e eu falei assim, ó, minha caneta custa R$ 20. E esses dois compradores falaram, Jefferson, você tá louco, cara, é uma caneta Bic. Eu compro por, não sei quanto custa uma caneta Bic, mas R$ 2, vai. R$ 2? Tá caro, hein? Não Dois, sei. não sei, Não né? sei. Na época era uns 30 centavos. Então, ó,
R$ 2 essa caneta eu pago. Eu falo, não, eu quero vender por 20. Eles, não, eu pago por 2. Aí, ó, eu vou lá e abaixo para 18. Eles não compram. Eu abaixo para 10. Eles não compram. Eu abaixo para 5. Aí eles vão lá e compram. Qual que foi o risco que eu incorri aqui? Risco de liquidez. Eu tive que abaixar o preço do meu ativo, da minha caneta, até que alguém no mercado fosse lá e comprasse. Mas eu tive que abaixar para um preço que não era justo. Ou seja, Acontece muito no comércio imobiliário. aí isso é um ponto legal, né? Por que que Uhum, acontece? Porque um imóvel é extremamente, ele não é líquido. É difícil pegar ele e converter ele em dinheiro de maneira muito rápida. exatamente. E aí, ó, Ele vai ser convertido de maneira muito rápida quando, né, quando o vendedor precisa, por exemplo, de uma grana muito rápida e baixa muito o valor do teu imóvel, que é exatamente o que a gente está falando. exato. E normalmente quando isso acontece, aí o comprador vai lá, eu baixo mais um pouco, porque eu sei que você está precisando. Exato. Exatamente. Ah, eu dei a resposta ali já na pergunta anterior, mas vamos lá. Um ativo com maior risco de crédito, ou seja, risco de crédito é o risco de não pagamento. Ele tem maior prazo, maior chance de inadimplência, menor juros ou menor liquidez. Ah, isso ficou fácil, né, agora. E maior chance de inadimplência, porque quanto maior o risco de crédito, maior a chance de não pagamento. Porque o C de crédito é CD Calote. calote. Sempre associe o calote com o risco de crédito. Vai ficar muito fácil para entender e responder as perguntas desse assunto. Lembrando que um único ativo que não tem risco de crédito são as ações, porque você vira sócio delas, das empresas, Exatamente. vai emprestando dinheiro. Então, vamos para a nossa outra pergunta. Dois ativos, A e B, de um mesmo emissor possuem prazo de 1 e 10 anos, respectivamente. Então, eu tenho o ativo A e o ativo B. O título B terá maior risco e rentabilidade que o ativo A? Maior risco e rentabilidade que o ativo B? Ou maior risco e rentabilidade que o ativo A? Menor risco e maior rentabilidade que o ativo A? Ou menor risco e menor rentabilidade que o ativo A? São aquelas perguntinhas que dão um nó na nossa cabeça. São várias variáveis. Você lê uma vez, pisca, lê direito, coça os olhos e aí vamos pensar. Se eu tenho um ativo com prazo curto, Sim. teoricamente, vamos pensar lá no CDB do banco. Vamos mais longe ainda. Vamos pensar na caixinha do Nubank que está rendendo 100% do CDI lá. Ok. Você pode resgatar a qualquer momento. Ele tem uma rentabilidade alta? Não. Você pode resgatar a qualquer momento. O banco ele precisa trabalhar com recurso. Nesse caso aqui, esse banco ele colocou um CDB com 1 ano, usando de exemplo, e outro com 10 anos. Qual que vai render mais? O que está com prazo maior, porque o banco vai poder trabalhar de forma mais agressiva, da forma que ele quiser com esse dinheiro, sem a gente poder ir lá e falar, banco, eu quero meu dinheiro. Fala, não, você já deixou aqui para 10 anos, você prometeu aqui, é isso aqui. Então, o ativo B, ele tem. Opa, tá acabando nosso tempo aqui. O ativo B, ele tem um maior risco. Na verdade, eu dei resposta já. Ele tem uma maior rentabilidade que o ativo A. Maior rentabilidade, maior rentabilidade. E por que que ele tem um risco maior? Porque ele vai ficar muito mais tempo na mão de um terceiro. Você está colocando o teu dinheiro muito mais tempo lá na mão do banco. E o que que pode acontecer no banco nesses próximos 10 anos? Pode acontecer muita coisa. Pode subir taxa de juros, abaixar a taxa de juros, pode vir outra pandemia, pode o banco quebrar, pegar fogo, enfim. Então ele vai ter muito mais risco. Por consequência, ele vai pagar uma taxa de juros muito maior do que o ativo A. E aí a nossa resposta, Exatamente. que é a alternativa B. Esse também é muito interessante. Cai pouco, mas acaba caindo ali na prova. Tipo de risco que pode ser reduzido com a diversificação. Aqui, acho legal fazer aquela retinha assim, ó. Esse gráfico é, Esse gráfico é bom. é, ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente tem o risco da carteira aqui em cima, né? Aí você vai colocando ativo, o risco da carteira vai caindo. Aí você vai Uhum. colocando ativo, diversificando, vai caindo, vai caindo. Chega um momento que você pode diversificar o tanto que você quiser, que ele vai seguir assim, ó. E como que a gente chama isso daqui, ó? Essa parte aqui em cima, que a gente vai colocando ativo e vai mudando, é o risco diversificável. Não vai caber aqui não. Diversificável. Ou risco
não sistemático. Sistemático. E essa outra parte aqui de baixo é o risco não diversificável, não diversificável ou risco sistemático. Tá, mas não entendi. O que que é isso daqui? Quando a gente tem é aquela historinha da nossa avó, né? Nunca carregue todos os ovos numa mesma cesta, porque se der alguma coisa ruim, vai quebrar tudo. Exatamente. No mercado financeiro não é muito diferente. Então, se a gente compra vários ativos, pode ser que um esteja caindo, mas o outro vai subindo. Então, você vai mitigando seu risco ali. Porém, vai chegar um ponto que, quanto mesmo você aumentando sua diversificação, você não consegue reduzir o risco, porque é o risco do sistema como um todo. É o risco de dar um apagão no Brasil, é o risco de cair um meteoro lá em Brasília, só lá em Brasília. É o risco de o sistema financeiro colapsar. Quem está preparado com isso? Ninguém consegue se preparar para isso através de diversificação. Todos os ativos estão sujeitos, não tem o que fazer. E aí, esse é o risco que não pode ser reduzido. Tá, mas como que eu vou lembrar disso? A gente já sabe que é o risco não sistemático. É o risco que pode ser reduzido, é o não sistemático, porque é o risco diversificado. Ó, falou de não sistemático, ele não pode ser não duas vezes. Então, ele é não sistemático, não diversificável, não dá. Não sistemático, diversificável. Aqui a gente tem o não diversificável, é o sistemático. Então, não pode ter não duas vezes na frase. Vai usando essa linha de raciocínio aí que eu tenho certeza que vocês vão gravar. E entenda, o risco sistemático é para todos os ativos, são para todos os ativos. Então não tem o que fazer. Quando estamos nos referindo a uma rentabilidade relativa, é quando comparamos um retorno do seu ativo a seu próprio retorno, inflação, indicador de rentabilidade, benchmark, ou retorno líquido de impostos. Toda vez que a gente falar de rentabilidade relativa, olha que difícil essa questão. Nós estamos nos referindo à relação a alguma coisa. Então, se eu estou falando que o meu CDB rendeu 100% do CDI, o meu CDB rendeu alguma coisa em relação a outra coisa. Se o CDI render 10% ao ano, vai render 10, se render 15, vai render 15, não importa, ele vai render 100% desse indicador. E eu vou saber se ele está indo bem ou não através desse indicador aqui. Ou seja, através da referência dele, que a gente chama no mercado financeiro. O mercado financeiro adora termos em inglês. Benchmark. Benchmark. É que não é difícil quando a gente para, pensa, analisa, assiste todas as aulas, faz todos os exercícios. Fica muito claro. Aqui também a gente já viu essa questão, mas vamos lá, Naná. Quanto Vamos, mais uma vez, para fixar. maior o número de interessados em comprar um determinado ativo, maior será o quê? Estávamos sobre isso ao contrário, então vamos lá. Correlação? Não, correlação de ativo é quando a gente compra um que vai para cima, outro para baixo, para que a carteira estabiliza. Oscilação é aquele M de mercado. Possibilidade de perdas? Não tem nada a ver com o que a gente está buscando aqui. Quanto mais pessoas querendo comprar minha caneta, ali atrás, a minha caneta Bic, de R$ 20, mais facilmente eu consigo converter ela em dinheiro. Logo, maior será a sua liquidez. E já está acabando já. Em um fundo de renda fixa, onde ocorre um alto volume de resgates, o gestor deve. Falando de fundo, muita gente penando aí nas matérias de fundos. Duas perguntinhas aqui para essa. Ou seja, várias pessoas resgatando fundo. O que que o gestor precisa fazer? Comprar títulos com alta rentabilidade para cobrir resgate? A galera tá tirando o dinheiro do fundo, tirando a liquidez do fundo. O gestor vai comprar mais ativos? Claro que não. Vai quebrar o fundo. Vai terminar, né? Vai ficar negativo. Comprar ativos no mercado financeiro de acordo com a política? Não, tá precisando de dinheiro, não tá precisando de ativo. A galera não quer, não resgata ativos, ela resgata dinheiro. Fechar o fundo para novos aportes? Ele está precisando de aporte, ele não vai fechar. E a nossa alternativa certa, que é vender ativos para honrar os resgates do fundo. E nossa última questãozinha aqui.
Sobre o fundo alavancado, assinale a alternativa correta. Existe menores chances de ocorrer perdas? Alavancado? Hum, Mas assim, alavancado é alguém que está indo muito além do que é permitido. exatamente. É É permitido, igual, é igual um carro de Fórmula 1, pode acelerar muito, muito mais. mas pode também ocorrer acidente. E muito mais perigoso. São fundos considerados mais defensivos? Nem de longe, são fundos extremamente agressivos, eles buscam retornos muito maiores. Então, enquanto um fundo busca lá 100% do CDI, um fundo alavancado vai querer 150. Ele vai correr muito mais risco para alcançar esses 150. Exatamente. São indicados para investidores conservadores? Nossa, nem de perto. Nem mesmo. Conservador normalmente quer manter ali o que ganhou. E, ó, existe a possibilidade de ter perdas superiores ao patrimônio líquido do fundo? Perfeito. Mas Jefferson, como assim, né? Alguém perde mais do que o patrimônio líquido? Pensa na pessoa que faz um empréstimo e joga no Tigrinho. Exatamente. Ótima Perdeu, analogia. perdeu mais que 100% do seu patrimônio líquido, entendeu? Exatamente. Já jogou o salário, não deu certo, foi lá, pegou o pré-aprovado do banco, jogou tudo, perdeu. Agora está negativo o patrimônio líquido. É isso que a gente precisa entender sobre um fundo alavancado. É um fundo muito mais agressivo. E, bom, encerramos aí as nossas questões, mas vamos deixar um convite para o pessoal amanhã de novo. A gente quer fazer aí, voltar com os pré-provas diários, para trazer o máximo de conteúdo de maneira gratuita. Então, se você for com dúvida, pode colocar aqui nos comentários, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. Lembrando que a gente está deixando aí várias aulas da CPA 10 aqui no canal. Então, só não vai tirar sua certificação se você não quiser. Com certeza. E outra coisa, tem alguma dúvida do conteúdo que a gente viu hoje, né, de algumas questões que a gente viu hoje? Coloca lá, comenta no chat, que a gente vai responder, vai te ajudar aí de uma melhor maneira para que você consiga realmente passar na sua prova. E para você que vai fazer sua prova nos próximos dias, faça muito simulado, entenda realmente o conteúdo, vá com calma e leia com atenção. Vai dar tudo certo. Grande abraço, pessoal. Obrigada.